não quero trazer essa palavra como um tom de ensinamento, um mestre falando do assunto para os alunos. Eu queria falar para vocês assim, como um homem fraco, que tem que lutar todos os dias, numa área ou noutra, numa situação ou noutra, para não ser reprovado. Ainda que minha cabeça medita nisso há alguns anos, eu tenho a instrução, talvez suficiente para não ter errado tanto ainda, né? Mas ainda erro. E quem sabe, eu falo um pouco do meu coração e daquilo que o Senhor tem conversado com a gente, pode ajudar vocês também a descobrir vereda, caminho que ajuda vocês também, né? A vida pessoal. O desejo dos pastores sempre é esse, né? Ajudar as ovelhas a acertarem, ajudar as ovelhas a descobrirem um caminho de uma vida saudável, uma vida espiritual pujante, né? Então eu queria, sem nenhuma falsa humildade, dizer a vocês, eu estou aprendendo, meu coração está aprendendo a entender essa vereda, esse caminho que vou compartilhar com vocês. Rapidamente escrevi frases e definições que minha mente nutre há anos aqui. Fiquei aqui nesses 5 minutos escrevendo frases que eu tenho dentro do meu coração, que me ajudaram a compreender melhor a diferença de uma coisa e outra. E a gente quer falar alguma coisa disso para vocês. Eu queria começar com 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. E apenas para nossa mente talvez ficar um pouco mais presa ao assunto, mas eu confesso que eu vou citar muita Bíblia e não ler muitos textos, vou citar os textos, as coisas que me vêm ao coração, conforme a gente for compartilhando, que o Espírito Santo for nos fazendo lembrar também, a gente vai deixando fluir no coração. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Quem sabe depois a gente volta para os versículos iniciais, mas eu queria começar com esse versículo para conversar com vocês. Vocês sabem que o capítulo 13 de Coríntios, em especial os versículos que antecedem ao versículo 13, óbvio, é a poesia do amor, né? É o texto que celebra a explicação do amor, é o texto que nos ensina de forma prática o que de fato é o amor, porque acho que nós temos o conceito do amor muito mais na forma de expressão do que na sua essência verdadeira. No tocante à essência, a gente conhece mais ele por experimentar o amor de Deus, do que basicamente o desenvolver do nosso amor para com o nosso próximo. Eu acho que nós estamos muito mais próximos da nossa experiência pessoal com Deus do que saber demonstrar amor de forma verdadeira, e por isso que talvez a gente converse um pouco mais adiante sobre esse tema. Mas eu queria ler esse versículo porque se fala demais sobre o amor e a gente conversa muito sobre o amor, e aqui Paulo cita uma palavra muitíssimo importante na nossa vida pessoal. Ele fala assim: agora, pois, permanecem a fé. Sem fé é impossível amar a Deus. Pregadores do mundo inteiro, escritores do mundo inteiro dedicam tempo e horas de ministração para falar sobre a fé, para nos estimular a prática da fé, a essência da fé, o desejo de ter fé. E está extremamente correto tudo isso, e temos que falar da fé, porque sem fé é impossível a gente agradar a Deus. Só que Paulo fala, tem que permanecer a esperança. Não é só a fé. Paulo coloca a esperança no mesmo nível da fé. Não é só a fé. Ele fala que tem que permanecer, não faltar, ter sempre a esperança. E ele fala, e o amor? Aí ele vai, por definição, dizer quem era o maior dos três. Ele dizia, o maior dos três é o amor. Mas o fato do amor ser o maior
não torna desnecessária a fé. Pelo fato do amor ser maior, não torna desnecessária a esperança. Eu entender que o amor é maior, me é importante, mas me é importante não para anular a fé e a esperança. Eu tenho que entender que tem que permanecer a fé, tem que entender que deve permanecer a esperança e o amor. Tá bom, precisamos de esperança. Está aí um negócio que a gente não pode tirar da nossa vida, a esperança. Mas eu não quero ensinar sobre a esperança, a essência da esperança, conforme fiz na última vez, não sei há quantos anos atrás, que acho que deveria até repetir novamente para a igreja. Eu queria falar para vocês que expectativa não é esperança. Expectativa não é esperança. Não é. Ainda que se pareça muito, ainda que possa se assemelhar demais, mas expectativa não é a mesma coisa que esperança. A expectativa nasceu no coração dos homens, a esperança nasceu no coração de Deus. É o Deus de toda a esperança, que vos encha de toda a esperança. Não é o Deus de toda a expectativa, que vos encha de toda a expectativa. Não, é da esperança. Mas, irmãos, o Éden nos causou um mal enorme. O Éden colocou uma marca em nós que só a volta de Jesus para nos arrancar essas marcas do Éden. E uma das marcas do Éden é a expectativa. Eu como do fruto para ser igual a Deus. Eu ofereço o sacrifício para ser aceito por Deus. Por isso eu quero dizer a vocês, nós temos que ter muito cuidado com a expectativa, porque a expectativa pode provocar danos enormes dentro de nós e nas nossas relações. O primeiro dano que a expectativa pode te causar é na sua relação com Deus. Primeiro dano. Porque você pode ter uma vida cristã tendo como base a expectativa que você vai ser melhor, a expectativa que você vai conseguir, a expectativa de que vai dar certo. E se essa expectativa não for concretizada, se aquilo que você tem dentro de si não se concretizar, você se frustra, e se você se frustra, você desiste, e você se afasta de Deus, no mínimo se esfria, e bastante, na sua intimidade e comunhão com Deus, porque o homem teima em achar que as emoções e os sentimentos de Deus são similares ao dele. Então a gente termina tendo uma relação com Deus como que por troca, como que por barganha. Eu te provo. Você se sente mais amado por Deus quando você tem uma vida melhor, uma vida mais certinha. Você acha que você está mais perto de Deus. Você acha que o amor de Deus foi por você mais dilatado. E Deus está mais alegrinho contigo. Deus amou o mundo, Deus não amou os certos. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus não amou os certos de tal maneira. A minha decisão de ter uma vida piedosa apenas define o meu interesse por Deus e não o interesse de Deus por mim. O meu desejo de ter uma vida santa e piedosa não é para marcar o coração de Deus como se Ele pudesse me aceitar mais. Eu não sou absolutamente aceito por Deus, por aquilo que faço por Ele. A minha aceitação tem como base o que Ele decidiu fazer por mim. Mas nós muitas vezes teimamos em vincular nosso comportamento com um Deus mais feliz e mais alegre conosco. Isso que estou compartilhando com vocês começou há 8 ou 9 anos atrás.
Eu estava lá em Goiânia. Meu sogro morava numa avenida chamada Assis Chateaubriand. E essa avenida dava bem próximo de outra avenida chamada Avenida Portugal. E meu sogro morava muito próximo de uma cunhada minha que morava nessa Avenida Portugal. E eu saio a pé da casa de meu sogro para ir na casa de minha cunhada. Atravesso a avenida, quando chego na Avenida Portugal, vejo, é ainda uma avenida com 3 pistas subindo e 3 pistas descendo, um canteiro no meio, de jardinagem, e eu vejo uma mulher do lado direito, de quem sobe da rua, com um filho numa cadeira de rodas, um filho mongol, um filho todo atrofiado, já um jovem. E essa mulher, desesperada para atravessar a rua, essa avenida, e pega essa cadeira e passa carro, e passa carro, e passa carro, e passa carro, e essa mulher tentando achar uma vaga para poder atravessar. E essa mulher consegue atravessar as primeiras 3 pistas com aquele menino. Com muita dificuldade consegue subir naquele canteiro central. E é mais um tempasso para ela conseguir atravessar as segundas 3 pistas. Quando ela termina de atravessar, que ela consegue colocar aquela cadeira sobre a calçada, aquela mulher, ela olha com uma ternura para aquele filho, com um senso de dever cumprido, de realização, de segurança. Aquele olhar daquela mulher me transmitiu um monte de valores dentro do meu ser. E eu olhando aquela cena, embasbacado com aquilo, e eu ouvi uma voz dentro do meu coração, que me pergunta assim: qual a expectativa que essa mãe pode ter desse filho? Eu levo um susto, porque eu estava só vendo uma mãe transportando um filho, e eu fiquei com a minha cabeça do jeito que ela é, toda organizada, buscando soluções, buscando respostas às perguntas que me surgiu à mente, e me vieram perguntas como essas: quando ela vai ouvi-lo chamá-la de mãe? Que dia ele vai dar um único beijo em sua face? Edmar, quando esse menino vai poder apresentar o boletim escolar mostrando-lhes as notas? Que dia que ela vai poder dizer para suas amigas: meu filho passou em tal faculdade e está fazendo tal curso? Quando aquela mãe, Edmar, vai poder ir numa colação de grau daquele menino? Eu disse para Deus: nunca. E Deus me pergunta: você acha que ela o ama? Eu disse: Deus, o olhar daquela mãe me derreteu todo. O cuidado dela, Deus, com aquele menino foi um negócio indizível para mim. Ele disse assim para mim: e eu quero que você saiba, Edmar, que eu te amo. Não é porque você faz um monte de coisa em meu nome, não é porque você é um homem envolvido com meu reino, que você defende minha causa. Eu te amo porque eu decidi te amar um dia. Não é pelo que você faz, por aquilo que eu quis fazer. Eu fui tomado de uma vergonha, porque eu me senti negociando o amor de Deus. Eu me senti como alguém que negocia o desejo de Deus por mim, como se Deus me amasse porque de alguma maneira eu lhe era útil na terra. E como aquilo me trouxe alento e consolo e conforto ao coração, e entender que sou amado não por aquilo que faço por Ele, mas sou amado porque um dia Ele decidiu me amar em Cristo Jesus, o Senhor. O nome disso não é expectativa. O nome disso é amor. O nome disso é esperança. E a partir daí minha mente começou a trabalhar nesse aspecto. E começo a entender, irmãos, que infelizmente nós transferimos para as nossas relações o mesmo sentimento de expectativa.
E esse sentimento de expectativa nos torna reis, dono das pessoas. Se eu faço por você, logo você tem que fazer por mim. Se você não faz por mim, logo não tem obrigação de fazer por você, porque você não merece que eu faça isso por ti. Quantos relacionamentos destruídos por causa disso? Ontem, ouvimos muito o que eu tenho que fazer pela mulher, pela esposa que Deus me deu. Ontem ouvimos muito o que eu tenho que fazer pelo meu marido, pelo esposo que Deus me deu. Mas eu quero te fazer uma pergunta. O seu coração ficou naquilo que você tem que fazer ou naquilo que tem que ser feito por você? O que ficou no teu coração? Você sabe o que fica quando uma pessoa nutre a expectativa? O que ele tem que fazer por mim. A expectativa não quer que as pessoas mudem para elas serem melhores para Deus. Na expectativa, você quer que a pessoa muda para ela se tornar melhor para você. É um desejo egoísta, não é um desejo nobre. Eu quero que o meu marido seja um homem de Deus, porque Deus merece. Não, eu quero que o meu marido seja um homem de Deus, que eu sou doidinha para ter um bom marido. A expectativa é extremamente egoísta. A esperança, eu quero que meu marido mude, porque Deus deseja muito que ele converta seu coração, que ele seja santo, que ele seja irrepreensível. Eu quero que minha esposa mude, porque eu quero que ela se torne uma pessoa melhor, mais nobre para Deus. A expectativa não visa Deus, a expectativa visa você. Você que tem interesse. No final, a mudança dela só é desejada porque você quer dias melhores. Onde está o céu nisso? Onde está o coração de Deus nisso? Onde está o sonho do Pai nisso? Não. Nisso há o nosso sonho. Nisso há os nossos interesses, não os interesses de Deus. E no casamento, isso é mais cruel. Sabe por quê? Porque as pessoas se casam cheias de expectativa no cônjuge. Nos primeiros anos, conto de fada, mas os anos se passam e você se depara com uma pessoa de carne e osso. Você não se depara com um anjo, você se depara com um ser parecido com você, cheio de defeitos e falhas. Só que como os defeitos do seu cônjuge ofendem a você, começa a lhe faltar esperança e você começa a se encher dos direitos que a expectativa te propõe. Irmãos, como é duro a relação tendo como base a expectativa. Como ela é dura. Porque você se arvora no direito. Então você acha que a pessoa é obrigada a mudar por causa de você. Meus irmãos, se alguém não tem coragem de mudar por causa de Deus, que morreu na cruz do Calvário por ela, você acha que essa pessoa vai mudar por causa de você? Por mais fofinha, cheirosinha, encantadinha que você seja? Irmãos, nossos filhos não mudarão por causa de nossas expectativas, nossos pais não mudarão por causa de nossas expectativas. Mas qual que é o problema? Eu fico imaginando, esses dias eu tenho falado com os pastores, eu fico imaginando a mente dos solteiros, que escutam os pastores falando sobre o papel do homem e o papel da mulher, e criação de filhos. Ele deve ser brincadeira lá em casa, hein, rapaz?
Quer dizer que eu tenho o direito de ter um pai desse jeito, uma mãe desse jeito, e eu tenho lá um pai que não faz nada direito. E essa é minha mãe. Você enche teu coração de maldade, porque você tem expectativas, não tem esperança. Quero falar um pouco mais da esperança. Qual o propósito eterno de Deus? Espera um pouquinho. Você já vive a plenitude de ser uma família com seus irmãos? Não precisa me responder, não. Deixa que a tua consciência te acuse, te condene, fale qualquer coisa contigo. Ter uma família de quê? Muitos filhos. Nós já somos esses muitos filhos? Não somos. E esses muitos filhos têm que se assemelhar a quem? Semelhantes a quem? Você já é semelhante a Jesus? Agora eu te fazer uma pergunta. Deus desistiu de você? Você continua dando trabalho para Deus? Porque eu dou, viu? E Deus desistiu de você? Não. Ah não, Deus está fazendo bico grande para você todo dia. Cara feia, mau humor. Porque você ainda não é semelhante a Jesus? Deus faz isso com você, meu irmão? Por que você faz assim com as pessoas? A esperança não trabalha com data. A vitória da esperança não é conquistar. A vitória da esperança é não desistir. A vitória da expectativa é conquistar, é alcançar. E quando ela não alcança porque ela tem data, como a expectativa tem data? Nossa, você já viu o marido há 20 anos e mesma coisa. Tem 20 anos que eu falo isso com você e você não muda. E a tromba fica desse tamanho, identificada com um elefante. Aí eu te respondo a pergunta: tem quantos anos que você é convertido? Você já é semelhante a Jesus? E Jesus faz essa tromba de elefante para ti? Não, porque a esperança não trabalha com data e hora. A esperança trabalha com um aspecto chamado nunca desistir, nunca desanimar. E nós? Meu direito sendo negligenciado pelo meu cônjuge, ou pelo meu pai, ou pela minha mãe, ou pelo meu... E esse meu direito não está sendo atendido. Logo eu me desfaleço. Já não suporto e não aguento mais. Nós não podemos ser assim. Repito, meus irmãos, a vitória da esperança não é o conquistar, é o não desistir. Essa é a vitória da esperança. E o que tem que permanecer é a esperança. Não é outra coisa. É esperança. Eu fico muito preocupado. Por serem palavras tão semelhantes, a gente pode se atrapalhar e bastante, sabe? E muito. A expectativa é intolerante, porque ela confunde a pessoa com aquilo que a pessoa faz. Ela confunde o erro com o errado. Ela confunde a pessoa com o defeito dela. E por ela ser intolerante, ela preconiza o direito do mau humor. Sabia? A expectativa te dá o direito do mau humor, de tratar a pessoa mal, com indiferença.
Porque, lógico, você não foi atendido, o tempo passa e você não vê mudança. A pessoa teve coragem de errar de novo. Aí a expectativa te lança uma pergunta fantástica: até quando continuarás errando, ó servo meu? Te torna um semideus, né? Com um direito de exigências. Irmãos, no reino de Deus, o dever de uma pessoa não se torna meu direito. Anote isso no seu coração, tá? O dever de uma pessoa não se torna meu direito. O dever de meu pai me criar na doutrina e admoestação do Senhor não se torna meu direito. O dever de meu pai amar a minha mãe como Jesus amou a igreja não se torna direito da minha mãe. É apenas o dever do meu pai. O dever da minha mãe submeter a meu pai, como a igreja tem que se submeter a Cristo, não torna um direito de meu pai. É apenas um dever da minha mãe. Agora a expectativa transforma o dever alheio em seu direito. Isso não é bíblico. Isso é humano. Por isso a gente vê tantos pagando na mesma moeda. Mal por mal. E Deus fala: não sejais vencidos pelo mal, mas vençais o mal com o bem. Num dia que Deus estava lá, olhando para as nossas fraquezas, um dia que Ele estava lá contemplando nossas misérias, um dia que Ele estava lá contemplando nossas limitações, nossas fragilidades, a impregnação do pecado em nossos membros, Ele resolveu inspirar Paulo a escrever talvez o texto mais lindo para nós irmãos. O segredo que esteve oculto de todos os tempos, por todas as gerações, foi manifestado a voz nesses últimos dias. E o segredo é Cristo em vós, a esperança da glória. Jesus em você, a esperança de Deus. Não é a expectativa, é a esperança de Deus. Por isso que a esperança de Deus se renovou sobre a minha vida nessa manhã, porque se Deus não me tratasse segundo a sua esperança, Ele me fulminaria. Porque eu dou trabalho, porque eu não me assemelhei a Jesus ainda. Aí Ele renova a esperança no coração dele, olhando para mim. Ele vai conseguir. Meu filho nele é suficiente. Ele há de olhar mais firmemente para meu filho. Ele há de contemplar o autor. Ele há de conquistar isso. Eu tenho esperança no meu filho que habita nele. Irmãos, Jesus é a esperança de Deus na minha vida. Porque se Ele não tivesse Jesus na minha vida, que seria do Pai? Que seria do meu pai? Um sujeito todo atrapalhado igual eu. Que seria do coração do meu pai? Só tristeza. E nós entramos nos relacionamentos cheios de expectativa, porque nós queremos ter uma vida melhor. Irmãos, a esperança quer que o outro tenha uma vida melhor. A expectativa quer que o outro mude para você ter uma vida melhor. É muito egoísta esse negócio. Muito egoísta. O amor é irmão gêmeo da esperança. Por isso que eu tenho falado do amor de Deus para minha vida, na minha vida.
Porque o amor de Deus é irmão gêmeo dessa esperança. E o que é o amor? O amor é receber ou é dar? Qual que é a base do amor? É o direito ou é o seu dever? Qual que é a base do amor para você? Volte um pouquinho para os versículos iniciais de 1 Coríntios capítulo 13. Vamos ver o procedimento do amor. Eu quero, a partir do versículo 1 mesmo, de 1 Coríntios 13, porque eu acho que é muitíssimo importante. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar os montes e não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado. Gente, que exagero. Dá tudo que tem e achando pouco entrega o corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Vamos dar uma pausa? Quantas vezes você já disse que ama teu filho? Você tinha dúvida que você amava teu filho quando ele nasceu? Quando você começou a ver os seus primeiros movimentos como filho, você tinha dúvida que o amava? Não. Outra coisa que eu sei que ninguém aqui tem dúvida, de quando era pequeno, que amava o pai, amava a mãe. Ninguém. Todos nós aqui. Outra coisa que eu não tenho dúvida, ninguém aqui é casado porque odiava a pessoa com quem casou. Isso também eu não tenho dúvida. Aqui só tem gente casada porque dizia que o amava. Eu estou certo ou estou errado? Ou estou delirando? Estou certo, sim ou não? Estou certo. O que acontece então num determinado momento da vida que você tem coragem de dizer que não ama mais? Que não ama mais seu filho, que não ama mais seu pai, que não ama mais seu cônjuge. O que aconteceu com você? Só temos duas respostas. Ou você nunca amou, ou você não sabe o que é amor. Porque a Bíblia diz que o amor jamais acaba. Então você pode nunca ter amado, vou concordar. Não vou discutir o tema. Mas invariavelmente você nunca soube o que é verdadeiramente o amor. Vamos ler esse texto. Não vou explicar o texto não, só vamos ler os versículos. Aqui vai nos ensinar o que é o amor. O amor, lê comigo a sua Bíblia, por favor. O amor é impaciente. É isso que está escrito na sua Bíblia? Por que é isso que a gente faz? O amor é mau. É isso que está escrito na sua Bíblia? Por que é isso que a gente faz? O amor não arde em ciúme. Por que nós nos enciumamos? O amor não se ufana e nem se ensoberbece. Por que você acha que você ama mais? Por que na sua medida de amor você acha que se doou mais, que deu mais, que sofre mais, que serve mais, que é menos compreendido, que é menos... Por que isso? Que soberba. Ué, mas o amor não se soberbece. Não se conduz inconvenientemente. Como é que é a nossa conduta com o nosso amor? Conveniente ou inconveniente? Não, isso não é amor, não. Não procura. O que está escrito aí? Ninguém está querendo ler, não? Não procura
Não, vamos ter que ler de novo. Não procura. Ah, isso é o tal do amor? É o contrário da expectativa, né? Busca seus próprios interesses. Aí a gente tem a coragem de falar assim: eu te amo. Você tem certeza que está falando? Eu te ágape. Eu sei uma pessoa que me ama, um tal de Jesus. Irmãos, a excelência é o amor. E não pode faltar fé e esperança. Mas o que é o amor para você? É isso que nós estamos lendo? O seu comportamento em relação ao amor é assim? Porque amor não é sentimento, amor é decisão. Amor é atitude prática. Amor não é discurso. Amor é muito além do que palavras bonitas. O amor não procura seus próprios interesses. Que mais? O amor não se exaspera. Misericórdia, que eu já me exasperei com minha mulher, só Jesus na causa. E a cruz na minha vida. O que é se exasperar? Não, nunca bati na minha mulher também não, meu irmão. Mas lá dentro de você sobe aquele monstro de raiva. É assim ou não é? Não acredito! Ainda mais quando os seus direitos estão sendo violentados e violados. Nossa, aí você cresce, hein? E Jesus, olha o tamanico dele. Não se exaspera. O que mais o amor não faz? Não se ressente do mal. Vem cá, quando o seu bem faz uma coisa que você achou muitíssimo mal, como é que é seu comportamento? É com ressentimento? E você tem coragem de dizer que ama teu marido? Que você ama tua mulher? Repense teu conceito bíblico. Porque se o mal que a pessoa te fez te produziu ressentimento, você não conhece a essência do amor, logo a sua esperança é vã. O fundamento da esperança não é o que eu enxergo, é o que eu espero. Não é o que eu estou enxergando com os meus olhos, é o que eu estou esperando pela fé. Não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Versículo 7. Vamos falar com a verdade um pouquinho? Irmãos, aqui tem a ver com motivação, viu? Muito a ver com as nossas motivações. Você sabe exatamente que aquilo não foi bem daquele jeito, mas você sabe que ali você tem um pontinho para pegar a pessoa e se folga com a mentira, trapaceia. O versículo 7 é outro problema, né? Porque diz que o amor, vamos ler em voz alta? Tudo, como é que é? Algumas coisas ele está disposto a sofrer. O amor o quê? Tudo. E o que mais? Tudo. Tudo. E tudo. Ah, não temos que repetir. O amor, tudo, e tudo, o amor jamais acaba. Eu quero provar para vocês que nós entramos nas nossas relações tendo como base nossas expectativas e não nosso amor, porque no meio do caminho nós vivemos num reino de exigência, querendo que nosso cônjuge seja e faça aquilo que eu não estou disponível em ser e fazer. Você quer que seu cônjuge seja um anjo, sendo você um anjo, não vou falar outra palavra. Você aponta seu dedo sujo para teu cônjuge, não enxergando seus próprios defeitos.
queria te definir uma coisa, porque quando eu começo a falar sobre esse tema, eu descobri isso com as pessoas. Você começa a ser tão tocado nos seus direitos, nos direitos de exigir que a pessoa tem que mudar, você começa quase a achar que eu estou te propondo você ser besta. Não, eu estou propondo você ser só ser espiritual, irmão, por favor. Então anote uma frase: a esperança não é cega. Vamos melhorar isso aí agora. Quem disse que a esperança é cega? Porque quando eu começo a falar sobre esse negócio da expectativa, a pessoa fala assim, então quer dizer que agora por diante eu tenho que fazer papel de bobo? Não, calma aí, calma um pouquinho, calma aí. Vamos trabalhar o conceito. Vamos compreender bem o que Deus fala. Eu quero usar dois exemplos de uma pessoa bastante nobre que parece que a gente conhece ele legal, um tal de Jesus. Jesus trabalhava com a esperança. Ele não trabalhava com a expectativa. Jesus não mudava o humor. Jesus era ofendido, Jesus era maltratado, Jesus era humilhado, Jesus era preterido e não mudava o humor dele. Jesus só mudou o humor quando ele viu o pai dele sendo altamente desrespeitado. Lá naquele templo, pegou o chicote e pau nos caras. Ali não tinha nada a ver com ele. Ele estava defendendo o pai. E nós temos várias situações no Novo Testamento, eu quero citar duas. Jesus curando 10 leprosos. Para você ver que a esperança não é cega. Jesus cura 10 leprosos. Quantos leprosos vieram agradecer Jesus pela cura? 1. 10 curados, 1 vem agradecer. Para você ver como é que a esperança não é cega, né? Jesus faz uma pergunta, cadê os outros 9? Jesus não fala assim, como é que pode um negócio desse, hein? Eu curo esses infelizes, tudo aí, tudo leproso, lascado. Cadê esse bando de leproso mal? De ex-leproso, né? Mal. Não. Jesus faz uma pergunta tão terna, né? Rapaz, quantos eram? Você 10. Quantos foram curados? 10. Mas por que só um veio? Cadê os outros 9? Jesus não fala assim, a partir de hoje, tiro a bênção da cura da lepra. Volta para a lepra para ela de novo. Não. Jesus cita o dever de quem tinha sido curado. Mas Jesus não invoca o direito dele de ser agradecido. Jesus cita que era justo todos agradecerem, mas Jesus não obriga ninguém a agradecer. Jesus não muda o tom da conversa, do discurso, do comportamento dele. Quero dar o segundo exemplo para provar para vocês que a esperança não é cega. A esperança vê defeito, só que a esperança reage com ternura aos defeitos alheios. A mulher pecadora. Jesus na casa de um tal de um fariseu, gente boa, convidado para pegar aquele rango decente. Jesus está lá. Vocês pararam para pensar que houve um espaço de tempo entre a chegada de Jesus, a chegada da mulher e os pensamentos do fariseu? Espaço de tempo. E Jesus ficou naquela casa, sem a presença daquela mulher pecadora, sem mudar o humor com o fariseu, sabendo Jesus que o fariseu deveria tratá-lo com mais respeito, sabendo Jesus que o fariseu deveria dar-lhe um tratamento, no mínimo, socialmente digno. Mas Jesus não muda o humor dele. Jesus sentado ficou, bateu um papo, não sei sobre o que conversaram. Mas a esperança não é cega. Quando o fariseu começa a trocar papo com Cristo, Jesus lembra daquilo que o fariseu não havia feito. E Jesus não fala assim, bata os pés e sai dessa casa que você não presta. Jesus não arvora-se do direito de receber o tratamento correto do fariseu. Jesus lembra ao fariseu o que ele tinha que fazer, mas não diz, você é obrigado a fazer e eu vou ficar chateado com você porque você não fez. Então a esperança não é cega, a esperança tem um comportamento correto, porque ela tem um comportamento espiritual e nunca carnal.
Irmãos, a esperança não traz confusão. A expectativa traz muitas confusões. Romanos, quando Paulo vai falar do Espírito Santo que foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, e ele fala isso no versículo 5, mas no versículo 4 ele fala sobre a esperança e fala que a esperança não tem confusão. É óbvio que na esperança não tem confusão, porque a esperança tudo espera. A esperança suporta, a esperança crê, a esperança não é vencida, a esperança é uma âncora para a alma do homem. Então a esperança não produz confusão e a expectativa produz confusão, porque a expectativa é do coração de uma pessoa egoísta que está pensando nela e não no outro, quer que o outro mude por causa de si, não por causa do outro. Então nós precisamos reavaliar com qual coração nós temos nos metido na relação conjugal. Nós temos que parar para pensar qual é o nosso coração em relação à nossa vida com Deus, em relação aos nossos filhos em relação aos pais. O teu coração é cheio de esperança ou é cheio de expectativa? Porque se formos cheios de expectativa, a nossa vida vai ter como base muita confusão e pouco resultado. E Deus quer que a gente aprenda a encher nosso coração dessa santa e bendita esperança. Irmãos, repito para vocês, eu sei que é um caminho árduo para todos nós. Nós pais, em relação aos nossos filhos em relação a nós pais, nós maridos em relação a nossas esposas em relação a nós como maridos. Mas eu posso dizer para vocês, quando a gente encontra na esperança a âncora da nossa alma, nós encontramos descanso. Nossa vida entra num ambiente de paz. A gente larga de ser chato. A gente para de ficar atazanando a vida dos outros. A gente aprende a orar mais, a pedir mais para Deus e menos para as pessoas. Porque talvez o grande defeito da expectativa é querer pedir para as pessoas e esquece de pedir para Deus. E esquece de falar com Deus, mas fala com as pessoas. A esperança nos remete a Deus, nos remete ao céu, a pedir para o Pai que Ele faça a obra, pedir para o Pai que Ele transforme, pedir para o Pai que cumpra o querer dEle, porque nosso interesse não é ter uma mulher que nos agrade mais, mas é ter uma mulher que agrade mais a Deus. Nosso interesse não é ter um marido que nos agrade mais, mas um marido que agrade mais a Deus. Eu quero te fazer um desafio. Você já parou a pensar se nas suas expectativas você estava preocupado com as ofensas que o pecado da pessoa faz a Deus? Ou você estava preocupado com as ofensas que o pecado dessa pessoa faz a você? Aquele que está em pé, para o Senhor está em pé. E aquele que cai também para o Senhor cai. Estando em pé ou caindo, nós somos do Senhor. Nós pertencemos a Ele. Eu quero ser um ser livre. Eu quero ser semelhante a Jesus por causa de Jesus. Eu quero mudar meu caráter e minha vida por causa do Senhor. Porque Ele merece. Porque Ele é digno. Eu não quero condicionar essas coisas na minha vida. Eu quero que o Senhor seja digno das minhas mudanças. Que Ele mereça as mudanças na minha vida e no meu coração. E desafio a vocês nessa noite a parar para refletir um pouco sobre isso. Veja se vale a pena você aplicar isso na sua vida e ser uma pessoa mais livre, menos oprimida. Queria que você notasse outra frase
que eu falo acerca da expectativa e da esperança. A expectativa é a terceirização da felicidade. Quando você se enche de expectativa, você está terceirizando sua felicidade, seu prazer, porque você condiciona a ser uma pessoa realizada à mudança alheia. E você está colocando seu coração no pior lugar que você podia colocar, porque maldito é o homem que confia no outro homem. Você está colocando seu coração no pior lugar que você podia colocar. É depender que alguém se converta e se arrependa para você ser melhor como pessoa. Não terceirize sua felicidade, sua plenitude. Que nossa felicidade seja Deus, que nossa plenitude seja Deus, que nossa realização esteja em Deus e não em pessoas. As pessoas podem e vão nos decepcionar. Sabe por quê? Porque eu posso e eu decepciono as pessoas. É só por isso. Do mesmo jeito que as pessoas me decepcionam, eu decepciono pessoas. E qual que é a diferença da dor? É que a dor que a pessoa causa é em mim e a que eu causo é nela. E cada um sabe o tamanho da dor que tem em si. Então eu não posso exigir de ninguém mais do que eu dou conta de dar. Não terceirizemos nossa felicidade. Não terceirizemos nossa paz. Não terceirizemos uma vida plena por causa de marido, de mulher, de filho, de pai, de pastor, de quem que valha. Não terceirize sua realização nisso, por favor. Coloque a sua fé numa pessoa que é Deus, e você será uma pessoa feliz e sarada por dentro, uma pessoa tranquila, de paz, porque você confiou na pessoa certa, Deus. Nele você colocou o refúgio da tua alma, que seja Ele o nosso refúgio, o nosso consolador por todo o tempo. No nome de Jesus, que eu comunico para vocês meus pensamentos acerca desse assunto. Que Deus nos abençoe, que Deus converta nosso coração à verdade, para o louvor da glória dEle. Senhor amado, queremos orar sobre esse tema. A expectativa se baseia em conflitos, mas a esperança se baseia na oração, no amor. Como disse a meus irmãos, não queria falar da esperança do ponto de vista doutrinário, teológico, mas usá-la apenas para abrir nossos olhos no tocante às nossas relações interpessoais. Primeiramente, na nossa relação com Deus, que aqueles que, de alguma maneira, se sente menos amado por Deus, por praticar coisas que Deus não gosta, que ele possa entender que o amor de Deus não é condicionado. Ele amou o mundo, não os certos, não os perfeitos. Ele amou o mundo. Ele nos ama assim como Ele ama o mais vil pecador. Não há diferença no amor dEle. O que há diferença é no coração do homem que ama Deus, porque ele optou em desejar mais ao Senhor do que a si mesmo. Mas isso não altera o amor do Pai. Obrigado, Senhor, porque todas as vezes que eu perco contra Ti, você não desiste da minha vida. Todas as vezes que eu te dou trabalho, e te dou muito trabalho, você tem coragem de renovar o amor, a paciência. Obrigado porque só em você até hoje os homens acharam a essência desse amor de 1 Coríntios 13. Você tudo sofre por causa da minha vida, você tudo suporta por causa de minha vida, você me espera sempre, sempre. Você espera todos os homens com a esperança de que eles venham ao arrependimento. E você falou que eu deveria buscar essa excelência do amor para com os meus irmãos, para com o meu próximo, para com o meu cônjuge, meus filhos. Que desafio, Senhor. Que desafio. E mais uma vez eu te agradeço por esse amor derramado no coração pelo Espírito Santo que foi dado.
Obrigado e continue a rever esse amor por mim, Senhor. Eu preciso tanto disso, eu careço tanto disso. Esse amor que é desinteressado. Muito obrigado por isso. Esse amor nobre. Esse amor essência, puro. Também te peço, Senhor, para que possamos alargar nosso coração em esperança nas nossas relações. Quantas vezes, Pai, por causa da expectativa, nós nos sentimos no direito de mudar nosso humor e não achamos que estamos pecando, pagando mal com mal e achando que isso é correto, porque é um direito meu, porque alguém violentou meu direito, transgrediu meu direito, então eu tenho o direito de ficar com raiva, de cortar a comunicação, de me silenciar, de ignorar. Ó Senhor, conduza-nos ao arrependimento por causa dessas coisas, porque a Tua palavra diz que nós devemos vencer o mal é com o bem. Tua palavra nos ensina que o amor não se ressente, livra-nos desses ressentimentos que apaga o Espírito de Deus dentro de nós, que nos distancia da presença do Pai. Se alguém, Pai, não tem disposição de mudar por causa de você, como é que mudaria por causa de outro semelhante? Como é que um filho meu ia querer mudar por causa de mim, se eles não quiserem mudar por causa de você, Senhor? Quanta tolice a gente nutre na cabeça, Senhor. Quanta infantilidade a gente carrega em nós ainda. Se alguém não tem coragem de despojar-se de si próprio e tomar a cruz por amor a Deus, como faria por outra pessoa? Nós não cremos em Romeu e Julieta, Senhor, nós cremos em Jesus, nós cremos no Verbo da vida, no autor e consumador da fé, naquele que nos chamou para uma viva e nova esperança, nele que cremos. Então nos ajuda, Senhor, a arrepender o nosso coração. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós. Obrigado porque Jesus tem sido tão bom com a gente, nos amado de forma tão preciosa e tido tanta esperança com a gente, que a gente possa repassar essa esperança para os próximos, para aqueles que nos rodeiam, Senhor, ter uma vida cheia de esperança. Crê que o Senhor há de completar a obra que você iniciou, você que é de completar. Você é que fortalece, você é que confirma, você é que fortifica. Livra os filhos dos sentimentos contra os pais, Senhor. Porque o pai não fez isso ou aquilo, porque tinha expectativa dos filhos, dos pais fazerem coisas que são até corretas. Mas o dever dos nossos pais não se torna nossos direitos, Senhor. Livra-nos desse sentimento que nos divide, nos separa dos nossos relacionamentos com os pais. Nos livra desses sentimentos. Livra todos os filhos que estão aqui dentro, Senhor. Entre nós, todos nós somos filhos, todos nós tivemos frustrações com nossos pais biológicos e às vezes nós carregamos isso por longos anos da nossa vida. Pai, que nós não venhamos nos ressentir dessas coisas, Pai, sermos pessoas livres para Deus, livres para viver na presença do Senhor. Para o louvor da sua glória, que eu oro e abençoo a vida da tua igreja e dos meus irmãos, que eternamente têm sido amados por você. No nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus. Amados, o Senhor quer que nós saímos daqui hoje sendo muito sinceros conosco mesmo. Eu penso que o Senhor está nos trazendo essa palavra porque Ele quer curar muitas relações. Com quantas pessoas você esfriou seu relacionamento por causa de expectativas que você tinha com essas pessoas e essas expectativas não foram supridas na altura do que você esperava. E se te perguntar
Mas você não ama fulano? Você vai falar, sim, eu amo. Só que você esfriou com essa pessoa. Você não trata mais essa pessoa como antes. Quantos e quantos relacionamentos já aconteceu na sua vida que a sua postura interior é assim? Com quantas e quantas pessoas você mudou a sua forma de agir, o seu fervor, o seu carinho, sua alegria, a alegria de estar junto com aquela pessoa. Você simplesmente esfriou com ela. Em alguns casos, chega até uma certa ignorar. E quando vai tocar nesse assunto de forma um pouco mais profunda, a resposta que você dá é assim: eu cansei. Eu fiz tudo que eu podia fazer. Mas porque na realidade você tinha expectativas suas pessoais. Eu penso que Deus quer aprofundar isso. Deus quer que a gente faça uma profunda análise de quantos relacionamentos. Essa palavra não é uma palavra para casais, amados, apenas. Não é. Essa palavra é uma palavra para a cura de relacionamentos. Pais que esfriam com os filhos, porque tinham expectativas que os filhos o honrassem. Filhos que esfriaram com os pais. Discípulo que esfriou com o discipulador. Discipulador que começa a dar um gelo no discípulo, porque não acha que o discípulo o honra à altura. E Edmar bem falou aqui, Jesus não tinha expectativa nos homens. A expectativa de Jesus nos homens era zero. Jesus não mudava, mesmo quando os homens não faziam a vontade dele. Ele não mudava. Jesus lavou os pés de Judas, sabendo que Judas o negaria, sabendo que Judas o entregaria, sabendo que Judas iria traí-lo. Jesus lavou os pés de todos aqueles discípulos, sabendo que todos o abandonariam, quando todos afirmaram: nós nunca te abandonaremos. A expectativa que Jesus tinha nos homens era zero, mas ele tinha esperança em que havia um Deus poderoso para transformar as pessoas. Essa tem que ser a base do nosso relacionamento com os nossos irmãos, amados. Então, Deus quer que você saia daqui fazendo essa reflexão. Seja sincero com você mesmo. Seja sincero. Não ouça essa palavra como vindo de Edmar. Ouça essa palavra vindo do coração de Deus, direto para o seu coração.